Queridos, nós vamos então hoje fazer o encerramento, do nosso comentário sobre Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o último livro de Moisés, o chamado quinto livro do Pentateuco. E hoje nós vamos falar então sobre referente aos capítulos 31 ao 34 do livro do Êxodo, onde narra aí o final da história da vida de Moisés e o início então da continuidade da liderança do povo de Israel através de Josué. Então nós vamos hoje abordar e tentar fazer aí um fechamento da nossa reflexão nessas poucas aulas. Hoje é a quarta aula sobre o livro, lembrando que não são estudos exaustivos, A nossa proposta é que a gente possa trazer pontos principais de cada livro e que a partir daí então cada aluno decidindo no seu interesse, na medida do seu interesse, desenvolver e aprofundar mais o estudo a respeito e a partir daquilo que nós pontuamos que são os principais. Então nós vamos seguir aqui no nosso estudo, Então capítulo 31 ao 34, peço que você abra a sua Bíblia para que a gente possa também estar lendo juntos aqui, ou você tendo a referência, você dê uma pausa aí no vídeo, recorra lá à Bíblia, também leia junto comigo, para que a gente possa então absorver mais aí o conteúdo bíblico, tá certo? Então nós dividimos em três partes o estudo do livro Deuteronômio. Nós falamos sobre os atos de Deus, fazendo uma recapitulação do capítulo 1 ao capítulo 4, o que Deus fez na história de Israel, lembrando que Deuteronômio é o livro onde já é a segunda geração daquele povo que saiu da terra do Egito, o final então desses 40 anos que eles passaram lá no Egito, no deserto, e aí então Deus ele vai lembrando dos seus atos, daquilo que ele fez, tirando o povo com mão forte, sustentando eles com alimento, com a provisão, com milagres, com proteção, enfim, os atos de Deus, capítulo 1 ao capítulo 4. O capítulo 5 ao capítulo 30, as leis de Deus. Então essa reiteração da vontade de Deus expressa através dessas leis que revelavam o caráter de Deus, a vontade de Deus, a natureza de Deus, e sendo assim, como deveria esse povo viver e ser a partir de Deus, que é a referência máxima para as suas vidas e para toda a humanidade. Então hoje nós vamos encerrar na terceira parte, que são os servos de Deus, que é do capítulo 31 ao 34. Os capítulos finais desse livro, eles dirigem nossos pensamentos a dois servos de Deus. Moisés está se aproximando do fim de seus dias e ele bem sabe que suas oportunidades de servir estão bem em rápido declínio. Então ele entende que tem pouco tempo para que ele continue servindo a esse povo de Deus. O capítulo 31, então, versículo de número 1 e versículo de número 2, diz assim: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Então ele tinha a consciência de que ele não entraria na terra prometida, ele tinha consciência que ele já estava então no fim da sua vida, nessa vida de 120 anos, onde Deus o preservou, o guardou. A Bíblia vai dizer também aqui que ele então fecha os seus olhos, É Deus que fecha os olhos de Moisés e ele não teve então nenhuma consequência patológica ou enfermidade ou algo que é uma morte natural. De fato, Deus o recolhe. Ele não morreu, ele não faleceu de uma derivação de enfermidade ou de algo do tipo. Então, ali Deus fecha os olhos dele e no maior vigor, inclusive, apesar de 120 anos, a Bíblia diz que ele nunca experimentou cansaço, no sentido de que houve a debilidade, aí física. Deus o deu saúde, o sustentou, de fato, de uma maneira extraordinária. Lembrando que ele teve uma experiência, inclusive, de 40 dias na presença de Deus, sem comer e sem beber, Só para que a gente entenda também que é Deus que é o sustentador da vida, mais do que o alimento. Deus é suficiente, sem tudo isso, sustentar a vida
né, da sua própria criação. É bem interessante que Deus, inclusive no capítulo 8, verso número 3 de Deuteronômio, vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, Deus mostrando de fato que Ele é o sustentador direto, né? Não é indireto, não, é direto, né? É Ele que dá de fato toda a saúde, o vigor. Nós podemos até ter uma alimentação saudável, uma vida saudável de exercícios, né? Podemos ter aí, procurar ter uma vida adequada na questão biológica, né? Fisiológica, mas se Deus não for aquele que dá o fôlego de vida, se Deus não der a própria vida, nós não temos condição nenhuma de manter, nós não temos condição nenhuma de decidir mais um dia na nossa vida, se Deus assim não permitir. Então, vem aqui também a lição no livro de Deuteronômio, na vida de Moisés. Então, Josué é nomeado como sucessor dele. Deus nunca fica sem testemunha, interessante isso aqui. Sua misericórdia determina o descanso merecido, né, no caso de Moisés, ou para aqueles cuja tarefa está já concluída. É bem interessante quando a gente pega o Novo Testamento, também nós percebemos que Deus lida e trata da mesma forma, né? Isso aqui não é só uma questão do Antigo Testamento, lá da Antiguidade. Quando nós pegamos aqui, por exemplo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 6 aos versículos de número 8, é bem interessante aqui, que é algo semelhante, né? Diz assim, 2 Timóteo 4, versos 6, 7 e 8. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Olha que coisa interessante, né? Esses homens viveram em tal comunhão com Deus que eles sabiam, né, quando iam morrer. Pedro também relata, daqui a pouco eu pego o texto de Pedro também para a gente exemplificar isso. Então Paulo diz, olha, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que me amarem. Então, a semelhança de Moisés, né? Também Paulo, ele, em tal comunhão que vivia com o seu Criador, com o seu Senhor, com o seu Salvador, sabia, né? Deus, de alguma maneira, lhe deu a clareza de que estava findando os seus dias. E aqui em Pedro não é diferente também, porque ele relata, né, da mesma forma que ele estava também chegando ao final dos seus dias. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 14, eu acho bem interessante aqui a expressão que ele usa, né? Então, 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, olha a expressão que ele usa, né? Essa morada, essa casa, referindo-se ao seu corpo, né? Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, olha que coisa interessante, que coisa boa, né? Essa comunhão, esse Deus que de fato é aquele que revela, é aquele que desnuda, é aquele que clarifica, é aquele que nos mostra, né? A sua vontade, o seu projeto, e nos mostra aquilo que humanamente seria impossível conhecermos, né? Até nós mesmos, nesses casos aqui, através inclusive da elucidação, né? da clareza, na verdade, do dia da sua própria morte. Nenhum deles temeram e nenhum deles disseram, não, Senhor, não me leva, não quero ir. Eles entenderam que, de fato, Deus estava já encaminhando eles para o descanso eterno, né? E a missão deles tinha se cumprido e a vida deles cumpriu o significado para aquilo que Deus assim os chamou. É muito interessante nós refletirmos que aqueles que servem a Deus e andam em comunhão com Deus, a morte não é assustadora, a morte não é algo que nos apavora, né? Nós temos confiança em Deus, sabemos que Deus está nos aguardando do outro lado da vida, que Deus nos receberá, né, na eternidade e que, de fato, há uma eternidade. Há essa segurança, essa convicção que existe uma eternidade que viveremos para sempre com o nosso Deus, longe de todas as angústias, longe da aflição e dos açoites do pecado, longe dessa velha natureza, né, que nos assola, que nos castiga, e muitas vezes nós lutamos e lutamos contra nós mesmos, nossos pecados,
E naquele dia, diz Apocalipse, capítulo de número 7, verso 17, que o Senhor nos guiará para todas as fontes das águas, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá não terá mais o sol para nos afligir com o seu calor. Né? Isso é lógico que é figurado, nós estamos falando exatamente do sol em si, mas sobre essa pressão que nós sofremos aqui pelo nosso próprio pecado, por aquilo que nós mesmos produzimos. Né? Então tudo isso cessará. A esperança é viva, a esperança, como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, não murcha, né? Ela não acaba. A esperança é um dos tripés do cristianismo, nós chamamos de verdades teologais. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de número 12 e versículo de número 13 vai dizer isso, né? A fé, o amor e a esperança. Aqui são as três virtudes do Evangelho, e a esperança é aquela que nos move na vida para que possamos viver sem medo, sem desespero, para que a gente se depare com as angústias da vida, com as lutas da vida, com as dificuldades da vida, mas siga em frente, vencendo os obstáculos, vencendo as adversidades, não vivendo uma vida desanimada, embora o desânimo, ele vez por outra vem sobre nossas vidas, mas nós acreditamos, nós cremos, nós temos a convicção de que o nosso Deus está lá no final da estrada nos aguardando. Aliás, Ele está caminhando conosco, Ele está nos conduzindo. Né? O Evangelho não é um salto no escuro. De fato, o Evangelho é um salto em algumas coisas que não temos a clareza total, porque a vida ela é complexa. Mas nós temos certeza que esse salto, ainda que a gente não saiba de todos os detalhes, mas nós temos a convicção que lá embaixo existe uma mão poderosa, cuidadora, providenciadora, uma mão que nos amparará e não nos deixará se arrebentar na vida. É esse Deus. Então nós entendemos aqui, queridos, que Moisés ele já cumpriu, né, a sua tarefa, já cumpriu a sua missão, e agora Deus lança novas responsabilidades sobre aqueles que seguem seus passos. Olha só, descanso merecido para Moisés, agora continuidade da obra de Deus, porque a obra de Deus é Ele que providencia, né? Nós não podemos ficar preocupados demasiadamente com o que vai ser da igreja de Deus, né? Quando nós morrermos, quando nós sairmos e tal tarefa. Deus é aquele que providencia tudo isso. Ele é suficiente sem nós, e nada vai deixar de ser feito se eu não fizer, porque Deus tem aí, como a gente diz, né, no meio pentecostal principalmente, os seus vasos, né? Deus tem as suas ferramentas, Deus tem, no caso, as pessoas adequadas, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus recursos. A Bíblia diz que Ele tem a multiforme graça da sua operação. Deus tem infinitos meios de operar para que o seu propósito seja cumprido. O propósito de Deus não será frustrado por nada nem por ninguém, nem pela minha negligência, nem pela tua falta, nem pela minha falta de aptidão, capacidade, nem pelas nossas omissões. Deus fará exatamente aquilo que Ele decretou que será feito, porque Ele é suficiente. Né? Se nós entendermos isso e formos peças nesse processo, isso é muito para nós é um privilégio muito grande, né? É muito abençoador para nós. Mas se nós não fizermos, Ele dará conta sozinho, sem nós, tá certo? Fora que Ele tem aí seres angelicais que são muito mais eficazes do que nós, mas Ele nos escolheu, nos vocacionou e nos convidou para ir com Ele, caminhar na história e cooperar com Ele. Então Ele que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Não se preocupe, é Ele que dará recursos a todos nós, condições, abrirá o caminho, vai refrear toda ação satânica, toda fúria humana, porque é Ele que está tocando esse barco. Então Moisés entrou em seu descanso prometido. Deus o amou tanto que Ele mesmo, Deus, né? O próprio Deus assumiu as providências para o enterro dele. Olha que coisa interessante. Capítulo 34, versículo de número 5 e versículo de número 6 aqui. Capítulo 34, versos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Veja que privilégio deste homem. O próprio Deus que providencia tudo. O próprio Deus que recolhe Moisés. O próprio Deus que pega o corpo de Moisés
e sepulta o corpo de Moisés. Olha que coisa interessante, queridos, algo único na história, em toda a história da humanidade. E aqui há um certo paralelo, porque Deus, quando vai criar o primeiro homem, o Adão, ele com as suas próprias mãos vai lá e tira do pó da terra. E aqui Moisés, o próprio Deus também com as suas mãos, né, figuradamente, claro, ele com as suas próprias mãos, ele vai e sepulta, e enterra Moisés, como que devolvendo então para as suas origens ali, né, da terra. É o próprio Deus que faz isso e ninguém acha essa sepultura. O próprio Satanás diz lá, a carta de Judas, que buscou, o próprio Satanás queria saber onde estava o corpo de Moisés. É possível que Satanás tinha este interesse, porque se Satanás conseguisse o corpo de Moisés, naquela geração, naquele povo idólatra, é possível que eles pudessem então idolatrar, né, o corpo de Moisés, ali ter como alguém sagrado, né, como se fazem muitas religiões pagãs hoje, infelizmente, como eles próprios fizeram lá futuramente, né, depois dessa geração, se levantou depois lá uma outra geração, que eles adoraram uma tal de Neustã. Neustã era a serpente de bronze que Deus ordenou fazer para que o povo fosse curado das serpentes abrasadoras. Olha só essa capacidade, né, da idolatria, essa capacidade de querer projetar Deus nas coisas criadas e vistas aqui. Então é possível que Deus esconde. E a Bíblia diz que houve uma batalha entre Satanás e o arcanjo Miguel, porque Satanás queria o corpo de Moisés, mas Deus o escondeu. Né? É possível que Moisés estava escondido em Cristo, como também nós estamos. Quando Satanás quer nos procurar, ele não nos acha, porque estamos debaixo da sombra do Onipotente, nós estamos escondidos em Cristo, nesse sentido existencial. Né? Nós estamos protegidos pelo Altíssimo. Então, nem Satanás e nem ninguém nos acha. Estamos na mão de Deus, na mão do Criador. Né? Estamos na mão daquele que é impossível que alguém nos tire de lá. Então nós estamos seguros em Deus. Há uma segurança em Deus. Nesse mundo de tanta insegurança, incerteza, volatilidade, né, coisas oscilando, essa insegurança, instabilidade, mas em Deus nós estamos seguros, nós estamos salvos em Deus. E é interessante nós percebermos isso aqui, o próprio Deus que providencia todo o enterro de Moisés. Mas antes do velho guerreiro despedir-se de sua congregação trabalhosa, ele deixou com essa gente algumas grandes verdades sobre o Deus imutável. Isso aqui eu quero abordar com vocês, eu acho muito interessante. O retrato de Deus encontrado nessas passagens aqui, né, do 31 ao 34, está entre alguns dos mais inestimáveis tesouros do Antigo Testamento. Veja bem o que traz o relato aqui dos capítulos 31 ao 34. Ele é o Deus que vai à frente do seu povo com passos largos, preparando o caminho adiante. Isso está no capítulo 31, deixa aberto aí a Bíblia, né? A partir do capítulo 31, veja bem. Então ele é aquele que vai adiante do seu povo, com esses passos largos, 31:3. O Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá estas nações diante de ti, para que possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Então ele é esse que vai adiante do seu povo. Ele fica ao nosso lado quando as dificuldades nos assaltam. Capítulo 31, verso 6 ao verso 8. Olha só, e o 23 também. Então 6 a 8 do 31. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a seus pais dar, e tu farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. E ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, não te espantes. E o verso 23 diz assim: e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te, anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. Então esse Deus que anima, esse Deus que ele traz o ânimo mesmo, a força, o vigor, ele está ao lado, ele sempre esteve em toda a trajetória, em momento nenhum ele deixou Israel, esteve ao lado. Da mesma forma também ele tem esse cuidado conosco, ele tem essa sua presença conosco, quando ele diz lá também no Novo Testamento, lá em Hebreus, citando inclusive, né, esse texto aqui, diz assim: ele não te deixará nem te desamparará.
Olha só que coisa boa, nós temos a garantia da presença de Deus. Nós temos a garantia da proteção de Deus. Nós temos a garantia da providência de Deus. Ele diz por muitas vezes nas Escrituras Sagradas: não temas, eu sou contigo. Não te, ainda que passares pelas águas, não te afogarás. Ainda que passares pelo fogo, não te queimará, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Não temos que ter medo, queridos. Nós estamos com Deus, Deus como esteve com Israel, como esteve com Moisés em toda a trajetória. Ele também diz para nós que está conosco, mesmo que eu o abandone, ele não me abandonará. Olha que coisa interessante, se eu for infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, apesar de mim, ele caminha comigo, ele vai comigo, ele não me deixa nem um segundo, porque se ele me deixasse um segundo sequer, uma fração de segundo sequer, eu não aguentaria a caminhada nessa vida, mas a sua presença, ela vem conosco. A graça de Deus nos envolve, até em momentos que pensamos que ele nos abandonou, como na humanidade de Jesus foi expressado: Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso era só uma impressão da limitação humana de Jesus naquele momento de tanta angústia. Mas nunca Deus desamparou o seu Filho e nunca Deus também nos desamparará. Essa é a promessa dele. Ele está contigo, ele é contigo e vai até o fim contigo. Olha que coisa interessante. Aqui nós vemos também que ele é a rocha sobre nossos pés quando sentimos que tudo mais está escorregadio e periclitante, né? Com perigos. Capítulo 32, verso 4, vamos ler aqui? Capítulo 32, olha só. Versículo número 4, 15, 18, 30 e 31. Então vamos lá, no 4 e no 15. 32 de Deuteronômio. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Verso número 15. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez e desprezou, rocha da sua salvação. Então Deus é a rocha da salvação deste povo e a nossa também. 18. E esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Verso de número 30 e o 31. Olha que coisa interessante que ele diz aqui. Que conforto. Como pode ser um só perseguisse 1000 e dois fizesse fugir 10.000, se a rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízos disso. Olha que coisa interessante, ele é a rocha, ele é a nossa segurança, é o nosso porto seguro, é o nosso lugar onde podemos pisar com toda a segurança, queridos. Ele é a nossa rocha. Ele foi paciente conosco também, a passagem vai nos dizer isso, como uma águia. Olha só, que coisa linda, irmão. Olha, uma águia que treina, né, o voo seus filhotes. Capítulo 32, verso 11 e o verso 12. Que coisa linda que está escrito aqui sobre o cuidar de Deus. Verso 11 do capítulo 32 e 12 também. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Que coisa linda! Deus é esse Deus, né, que pacientemente ele anda conosco e ele cuida de nós, como a águia cuida dos seus filhotinhos. E ele é, de uma só vez, como uma fortaleza à nossa volta e braços fortes debaixo de nós. Já está no capítulo 33 aqui e o versículo de número 27. Eu quero ler com vocês aqui também para que a gente perceba essa narrativa linda, né, sobre este Deus que não enviou aquele povo, mas foi com aquele povo em toda a trajetória. Deus não nos envia apenas, ele vai conosco, ele garante a sua presença. O capítulo 33, então, aqui o verso 27, vai dizer o seguinte: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti e diga: destrói-o. Olha que coisa interessante, os braços de Deus nos envolvendo, nos apoiando, né? Os braços de Deus, então, nos dando a segurança. Não é de se admirar que aqueles que confiam nele são verdadeiramente felizes. 33 e 29, olha o que diz o texto: bem-aventurado és tu, ó Israel,
Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas asas. Felizes são as pessoas que confiam em Deus. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Deus Israel. Bem-aventurados são aqueles que depositam em Deus, então, a sua confiança. É o que diz o texto aqui. Foi com essa espécie de confiança espiritual que Moisés havia viajado com uma multidão descontente, porque não é fácil, através de um deserto monótono. E foi com essa mesma segurança profunda que Josué foi comissionado para continuar a obra de Deus. Veja bem, capítulo 31, versículos de número 7 e versículos de número 8. 31, 7 e 8. Vamos reler, né? Nós já lemos, nós vamos reler agora com outro olhar. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, e será contigo, não te deixará e nem desamparará. Não temas, não te espantes. Então, com essa confiança espiritual, que Moisés caminhou 40 anos, conduzindo aproximadamente 2 milhões de pessoas, diante de muita dificuldade, de muita tribulação, de muita perseguição, de muita dificuldade, muitas barreiras que ele encontrou e obstáculos, mas Deus assim o fortalecia porque ele confiava em Deus. Ele passou 40 anos, então, os últimos 40 anos da sua vida, confiando em Deus e conduzindo um povo para essa terra prometida. A observação que eu coloquei aqui sobre o epitáfio de Moisés, que está no capítulo 34, versículo de número 10 ao 12. Aqui é o epitáfio, né? É o que vai na lápide, é o que colocam lá, então, a descrição em poucas palavras sobre a pessoa que está ali sepultada. Então, capítulo de número 34, verso 10 e 12, está escrito assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer a terra do Egito, a Faraó e a todos seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. E é o último versículo, então, do livro de Deuteronômio. Com esse livro, eu tenho a esperança, espero, que depois dessa reflexão, dessas 4 aulas, nós possamos então compreender a natureza deste Deus, as características desse Deus, o amor deste Deus, a providência deste Deus e todas as dificuldades que sofremos da vida. Deus nos fará triunfar sobre todas elas e nos levará para a terra prometida e nos fará ver a terra prometida e nos fará desfrutar da sua comunhão, do seu cuidado, da sua provisão na trajetória da nossa vida. Seja você que foi chamado para a liderança e conduzir pessoas pelo pastorado e por outras formas. Seja você que vive a sua vida na peregrinação da fé, enfrentando lutas, dificuldades e incompreensões. Mas esse Deus, Ele é aquele que nos conduzirá, Ele nos levará para o destino que Ele tem para todos nós. Os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de mal. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus levante sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus te favoreça e te dê a paz.